Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito do livro de Apocalipse. Na verdade, a primeira parte desse bate-papo a respeito de Apocalipse. E é fato que Apocalipse é um dos livros mais mal entendidos e mais mal interpretados dentro da Bíblia. Eu mesmo, durante muito tempo, tive muita preguiça do livro de Apocalipse. Era muito besta, muito anjo, muito demônio, muito ser estranho que estava ali. E um dia, finalmente, eu tomei coragem e falei, não, eu vou estudar, eu quero entender mais a respeito desse livro de Apocalipse. E eu tenho boas notícias para vocês. Não fiquei mais louco que o normal, mas conheci uma imagem de Jesus que até agora eu não tinha sido capaz de entender. E isso é muito legal a respeito do livro de Apocalipse. Na verdade, não existe nenhuma grande guerra entre o bem e o mal. Existe até um ajuntamento de exércitos e tal, mas essa batalha nunca acontece, porque Jesus, ele vence tudo o que acontece ou tudo o que se posiciona contra ele de uma maneira muito fácil, muito simples. Então o retrato de Apocalipse é: não existe ninguém contra Jesus. E esse é, na verdade, uma das principais mensagens do livro de Apocalipse. Quando você olha lá, Apocalipse 1:1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então a primeira coisa importante que devemos concluir a respeito do livro de Apocalipse é que não deve existir segredos no livro de Apocalipse, não deve existir mistérios ou coisas que não devem ser entendidas. Na verdade, o livro de Apocalipse ele é uma revelação, tanto que em inglês o nome do livro é Revelation, que significa revelação. E a palavra Apocalipse significa isso, trazer mais informações, revelar ou dar mais informações a respeito de alguma coisa. E logo nessa frase inicial, revelação de Jesus Cristo, nós podemos pensar, ele é a fonte ou ele é o conteúdo da revelação? Ele vai contar ou revelar alguma coisa que ele sabe ou ele vai se revelar? Então, fato é, a verdade é que o texto está nos dizendo que Jesus ele é tanto a fonte quanto o conteúdo da revelação. Ele está revelando a si mesmo de uma forma não vista até agora. É como se eu dissesse para vocês, olha, eu vou apresentar uma coisa para vocês. Tcharam! Eu sou a revelação, eu que me apresento. É exatamente isso que Jesus ele faz no capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Ele diz, existe uma revelação e eu sou essa revelação. Então, Apocalipse não deseja revelar a respeito de Terceira Guerra Mundial, a respeito de besta, a respeito de qualquer outra coisa, além de Jesus. Jesus, ele é a principal revelação e, na verdade, o Jesus glorificado, ele é a revelação de Apocalipse. E no versículo 17 do primeiro capítulo ele diz, quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E a palavra primeiro nesse versículo é protos, da onde vem protótipo, aquilo que vem antes do final, é aquilo que começa tudo, é o protótipo. Jesus, ele diz, eu sou o protos, eu sou aquilo que vem antes de tudo. E quando ele diz eu sou o último, ele usa a palavra escatos, da onde nós temos o termo escatologia, que nós normalmente entendemos como o estudo das últimas coisas. Porém, Jesus disse, eu sou o escatos. Portanto, para nós como cristãos, escatologia não deveria ser um estudo a respeito do diabo, ou como muita gente diz por aí, nem sobre as últimas coisas, como uma série de acontecimentos. Mas para nós, escatologia deveria ser o estudo mais profundo a respeito do próprio Jesus. Ele é o escatos, ele é o fim de todas as coisas. Mas por que João precisava de uma nova revelação de Jesus? Afinal de contas, João conheceu Jesus de uma maneira muito próxima, viveram juntos durante 3 anos. João observou todos os jeitos e trejeitos de Jesus, ouviu os seus ensinos, presenciou os seus milagres, deitou sobre o peito dele na última ceia, esteve presente no momento da sua crucificação, recebeu do próprio Jesus a incumbência de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Ele esteve presente dentro do túmulo vazio e presenciou a primeira aparição depois de Jesus ressuscitar, viu Jesus subindo aos céus, esteve presente no dia de Pentecostes, mas uma coisa ele ainda não tinha visto. Ele não tinha visto o Jesus glorificado, assentado ao lado de Deus, soberano, reinando sobre todo o universo.
E outra coisa interessante que nós encontramos no capítulo 1 é que Jesus se apresenta como a testemunha fiel. E a palavra testemunha aqui no caso, ela é do grego martíria, da onde nós temos o termo mártir. Porém, mártir para nós, a ideia é aquele que morre por uma causa, mas não é essa a ideia do texto, ou essa é a ideia inicial do termo martíria, que significa testemunhar ou dar evidência de algo. Na verdade, a palavra só ganhou esse contexto de mártir, aquele que morre por alguma causa, na época da perseguição, que os romanos chegavam para o cristão e diziam, olha, você martíria, você testemunha que César é Deus? E o cristão dizia, não, eu martírio que Jesus é o Senhor. E porque ele martiriava, porque ele testemunhava que Jesus é o Senhor, ele morria por esse testemunho. Por isso a palavra martíria, da onde vem mártir, que é aquele que se tornou aquele que morre por uma causa. Então, mas o original é testemunhar. E Jesus, ele é a testemunha fiel. Nós temos, por exemplo, a história de Policarpo, bispo de Esmirna, e momentos antes de ser morto, quando ele foi questionado, você testemunha que César é Deus? Ele diz, não, eu testemunho que Jesus é o Senhor, porque por 86 anos eu tenho sido seu servo, ele nunca me abandonou. Como que eu poderia blasfemar contra o rei que me salvou? Então, essa é uma característica muito importante a respeito do Jesus a quem nós adoramos. Ele é a testemunha fiel. No versículo 5, nós vemos também ele se apresentando como o primogênito dentre os mortos. Isso significa que ele foi o primeiro, que muitos viriam depois. E se nós pensarmos a respeito de todas as outras pessoas que Jesus ressuscitou, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, todos eles ressuscitaram para morrer novamente, mas nesse momento Jesus diz que ele é o primogênito, o primeiro que veio dos mortos para viver para sempre. E isso é muito importante, porque ele não disse que ele foi o único, o unigênito, mas o primogênito. Então essa afirmação deveria trazer muita esperança para nós. Além do que o versículo diz também, do versículo 5 diz que ele nos ama. Isso é fundamental e é maravilhoso de saber, apesar de ser uma expressão que se desgastou pelo uso e mau uso. Tanta gente dizendo que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e isso nós perdemos essa perspectiva. Mas essa afirmação de Jesus, o Cristo glorificado, dizendo que Ele nos ama, deveria encher o nosso coração de esperança também. Ainda o versículo 5 diz que Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O versículo não está dizendo que Ele nos purificou, está dizendo que Ele nos libertou. E isso é sensacional, porque muitas vezes nós perdemos a perspectiva de que viver o cristianismo é a possibilidade de sermos libertos do nosso próprio pecado, não simplesmente perdoados, mas existe esperança de abandonarmos realmente determinadas práticas que talvez nos prendem até hoje. Pela primeira vez na vida nós sabemos que por causa de Cristo nós temos a opção de não pecar, de escolher fazer o certo, de sermos cidadãos melhores. E aí, nos versículos 16 e 17 diz o seguinte, Jesus se apresentando e ele tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu gostaria de finalizar destacando essa afirmação de Jesus, não temas. Muitas vezes nós achamos que o Rei do Universo ele está ocupado demais para cuidar de nós, mas nesse momento que João tem essa visão e ele percebe toda a grandiosidade de Jesus e ele se joga a seus pés e ele tem a sensação de morte, de estar muito pequeno diante do Deus do Universo, Jesus vem com todo o seu carinho, coloca sobre ele a mão direita dizendo, não temas. E essa é a esperança que nós temos. Ele é o primeiro e o último. Ele nos ama. E sempre que nós estamos diante dele, nós
pela liberdade que Ele deseja nos dar, Ele cuida de nós e Ele afirma: não temas.